Graça e paz de Deus. Mais uma vez nós queremos iniciar um estudo para você. Hoje nós temos um motivo muito especial. Atingimos mais de 300 inscritos e é por isso que nós vamos fazer hoje um estudo especial, onde vamos falar sobre apostasia. Apostasia é algo que tem acontecido dentro e fora da igreja, tem acontecido em grande quantidade e muitas pessoas não sabem o que é, como acontece e se essa pessoa pode estar sendo alvo da apostasia. Bom, hoje nós vamos falar desse tema de forma incisiva. Eu quero que você venha comigo. Nós queremos chegar a muito mais do que 1000 e prometo que se chegarmos, o dia que chegarmos a 1000 inscritos, eu estarei fazendo um estudo especial para todos vocês, com um tema muito selecionado que vocês vão gostar. Bom, vamos começar então a falar sobre apostasia. Apostasia, ela tem a sua base em 1 Timóteo capítulo 4, dos versos 1 até o 3, e o nosso tema de hoje é apostasia, declínio da fé. Queridos, apostasia, ela é a renúncia ou abandono da fé. Isso não é uma coisa que tenha acontecido poucas vezes, não é uma coisa que tenha acontecido somente com um ou com dois. Muita gente tem renunciado à sua fé e tem abandonado e feito coisas bem piores do que anteriormente. A Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu quero começar falando sobre essa carta de Paulo a Timóteo, que é uma carta pastoral. Já dá para perceber que ela foi enviada exatamente para pastores. Por que isso? Porque nas igrejas do primeiro século existiam anciãos que ocupavam posição equivalente a pastor, presbítero ou bispo. E não eram somente autoridades elevadas dentro da igreja, mas também eram autoridades que eram sobre outras igrejas da redondeza. Então, Paulo faz um alerta a esses pastores de que o Espírito expressamente ou claramente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns. Bom, temos que ressaltar aqui que esse alerta é grave e que claramente foi exposto isso em vários momentos na palavra de Deus. Nós vamos falar aqui algumas coisas, não tem como a gente discorrer totalmente sobre o assunto. Mas eu quero fazer com vocês aqui a nossa primeira análise. Quando a apostasia aconteceria? Que tempo seria esse? A Bíblia diz aqui que seria nos últimos tempos. E quando seriam esses últimos tempos? Muitas pessoas ainda creem que esse tempo ainda virá, ou que não estamos vivendo ele. Bom, desde a primeira vinda de Jesus e a descida do Espírito Santo, estamos vivenciando os últimos tempos. Desde então, a sociedade e o mundo passaram por muitas transformações. As informações que antes eram limitadas, era somente de conhecimento de poucos. Como nós sabemos, a internet, ela acabou trazendo muito conhecimento de forma muito abrangente, né? E, ao nosso ver, com essa facilidade de conhecer mais a Deus, a sua palavra através dos meios de comunicação, seria certo que a apostasia poderia acontecer
mas não na quantidade que se pode perceber, não nessa proporção que existe. Essa é a nossa primeira análise. Os últimos tempos é agora, nós estamos vivendo ele. E o que está acontecendo é que a apostasia ela tem tomado uma proporção gigantesca e muitas pessoas parecem não perceber isso ou parecem ignorar essa verdade. Bom, a segunda análise que eu quero fazer com vocês hoje é qual seria a consequência dessa apostasia. Bom, a renúncia da fé ou abandono de Cristo por alguns, como seria isso, queridos? Bom, nós sabemos que muitas pessoas começam a sua caminhada muito bem, elas estão indo bem, começam a fazer a obra, começam a desenvolver e de repente largam tudo e dizem que não crê mais e acabam voltando às suas práticas anteriores, às vezes até de forma pior, às vezes de forma com mais intensidade. Veja o exemplo de Judas, que caminhou com Jesus Cristo e os demais apóstolos, e no final Satanás entra nele e ele vende a Cristo por moedas de prata. Querido, quando ele percebeu o que ele tinha feito, nós já sabemos que o fim dele foi trágico. O abandono seria a verdade. Ele conhecia a verdade. E naquele momento, quando ele toma conhecimento, ele praticamente vê o que ele fez. E por que nós temos que enfatizar sobre trair a verdade ou abandonar a verdade? Porque a palavra de Deus é verdade. Não podemos falar em apostasia se nós não tivéssemos uma verdade. Se fosse somente a opinião de uma pessoa, porque se não existe verdade, naturalmente, ninguém estaria cometendo apostasia ou renúncia. Estaria somente, então, fazendo uma defesa pessoal da sua opinião. Olha, eu defendo a minha opinião, você defende a sua, está tudo certo. Cada um tem direito de ter a sua opinião, mas a grande verdade é que os mandamentos e princípios de Deus, eles são a verdade e devem ser obedecidos. Então não estamos falando aqui de pessoas que defendem a sua opinião, mas sim que desobedecem, ferem, abandonam e até praticam coisas contra os princípios, contra toda a instrução que se encontra na palavra de Deus. E isso, com certeza, traz danos espirituais irreparáveis. Bom, queridos, eu também quero fazer uma terceira análise sobre o olhar da apostasia. Como seria o processo para a apostasia? E nós vemos que Paulo fala sobre ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Bom, sobre ouvir espíritos enganadores, eu vou dar aqui dois exemplos que tem na Bíblia. Já em Gênesis 3:13, nós podemos ver que tanto o homem como a mulher comeram do fruto proibido, correto? E Deus vem então a pergunta ao homem, depois pergunta à mulher por que eles fizeram isso. Eva, então, ela diz uma palavra muito interessante. Ela disse: a serpente me enganou. E como a serpente conseguiu isso, queridos? Ela distorceu a ordem de Deus. Ela deu uma informação atrativa de que Eva poderia ser igual a Deus. Queridos, ele fez de uma forma com que aquilo que Deus tinha dito para Adão, e que com certeza ele tinha passado para ela, não era bem assim. Olha, Deus falou que não poderia comer do fruto proibido, mas segundo a serpente agora, pensando bem, nós podemos ter acesso do bem e do mal, e ela é uma fruta agradável aos olhos. Essa distorção daquilo que Deus nos dá acaba nos trazendo a ruína, e foi o que aconteceu com Eva e com Adão. O segundo exemplo que eu posso dar aqui para os amados,
Quando o Senhor Jesus Cristo está no deserto, ele é tentado pelo maligno. E a primeira coisa que ele tenta é através de algo que era desejável por Jesus, por ele estar muitos dias sem se alimentar, em jejum. Ele começa então a querer trazer com que o seu alimento fosse importante. Jesus o repreende. Jesus usa a palavra. Só que depois disso, ele não se entrega. Ele usa também, o adversário usa as escrituras para tentar Cristo. Mas o Senhor, mais uma vez, o repreende dentro da palavra. Os espíritos enganadores que estão aí, e não são poucos. Quantas são as vezes as pessoas que expõem a palavra de Deus ao seu modo, dando o significado que está em seu coração, praticamente retalhando e retirando as partes importantes, enganando a muitos, para trazer uma interpretação que agrada aos corações e que contraria os princípios bíblicos. A preocupação dos apóstatas não é abençoar, mas é distanciar a todo aquele que crê na palavra de Deus. É de trazer um entendimento distorcido de que aquilo que está escrito não é bem aquilo. E que sempre há uma forma de você ter a sua escolha. Tem uma forma daquele princípio ser facultativo. Queridos, não podemos negociar com a palavra de Deus. Não podemos negociar princípios. Mas é exatamente isso que a apostasia traz. Ela traz a renúncia, ela traz o abandono, ela traz o engano. E o que precisamos entender é que esses que propagam e enganam já são apóstatas, já são pessoas que renunciaram, já são pessoas que abandonaram a sua fé, já são pessoas que estão vivendo uma vida totalmente contrária. Bom, e não necessariamente são pessoas que estão longe da comunidade cristã. Muitas das vezes estão sentando no banco da igreja. Muitas das vezes são pessoas que você admira, são pessoas que têm um falar bonito, mas, no entanto, como Paulo está alertando, são enganadores. E estavam perto dos legítimos servos de Deus. Por isso, Paulo enfatiza de forma bem séria. Ele dá esse alerta a Timóteo exatamente porque o que estava acontecendo estava ofendendo os princípios de Deus e estava enganando a muitos. Bom, para a gente falar sobre doutrinas de demônios, no tempo de Cristo e de Paulo, existiam várias, como por exemplo, podemos aqui falar, existia a proibição do casamento. Ele já estava falando isso, exatamente porque no primeiro século, a proibição do casamento ou celibato, ele era recomendado de forma opcional. Não era obrigado, mas já era recomendado. Mas com o passar do tempo, essa pressão aumentou e a forma do celibato seria então uma condição para ser uma autoridade eclesiástica. Passando então o celibato a ser algo imposto, deveria ser obedecido. Queridos, não falando somente isso, existiam outras doutrinas que também falava sobre... Tinha outra aqui doutrina que falava sobre a abstinência de alimentos, que não teria esse sentido uma vez que Deus criou tudo. E tudo que Deus criou é bom. Deveríamos nos alimentar com ação de graças. Mas esses eram somente dois das muitas doutrinas enfrentadas pela igreja primitiva. Como eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, os judaizantes gnósticos, eles negavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles não criam no corpo real de Cristo. Os saduceus, eles não acreditavam no milagre, não acreditavam em anjos, em ressurreição. Legalistas, eles afirmavam que o que foi feito na cruz
não era suficiente e deveria se guardar a lei. Mediante tudo isso, querido, que eu estou falando, medidas devem ser usadas contra a apostasia. E eu vou dizer algumas aqui, vou falar somente 5, para que a gente possa entender. Nós devemos permanecer firme no que aprendemos na palavra de Deus. Nós devemos cuidar da sã doutrina, examinando sempre a verdade. Nós devemos cuidar da nossa espiritualidade, nos alimentando da palavra com oração, com consagração. Não devemos concordar com falsos ensinamentos. E se não soubermos algo sobre a palavra que ouvimos, nós devemos buscar o conhecimento. Queridos, existiam os crentes de Bereia que, ao ouvir a palavra que era aplicada, eles iam para as Escrituras e começavam a examinar. Hoje, muitas pessoas estão ouvindo ensinamentos, estão ouvindo doutrinas, estão ouvindo a palavra de Deus, estão praticamente digerindo, entendendo, concordando e não estão examinando, não estão criticando. E não é uma crítica negativa, mas sim uma crítica construtiva de analisar, de examinar. Então isso é importante. Devemos ir contra através de ações mínimas contra a apostasia. Bom, agora eu vou dar alguns exemplos bíblicos que já nos mostram vários alertas contra a apostasia, do que poderia acontecer. Gálatas 1, do 7 até o 9, diz que: mas, ainda que nós mesmos ou anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. Mais uma vez, Paulo, ele tem a preocupação de dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, outra palavra, uma palavra encoberta, uma palavra atrativa, uma palavra que agrada aos corações e que sai dos princípios de Deus, seja amaldiçoado. Hebreus 13:9, por exemplo, fala: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração que se fortifica com graça, e não com alimentos que nada se aproveita aos que se entregam. Queridos, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Mas a partir do momento que não a obedecemos, nós não estamos andando na luz, nós estamos andando em trevas. Ela não está sendo luz mais para o nosso caminho porque ela não está sendo aplicada. Mas o que estamos ouvindo e obedecendo está sendo trevas para os nossos caminhos. Agora em Mateus 24:12 diz que por multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. Nesse momento de apostasia, queridos, nesses últimos momentos, o amor é notório que tem se esfriado. É notório que muitas pessoas não têm utilizado do amor, da caridade, para com seu próximo. E isso era um mandamento que Jesus Cristo tinha aplicado e tinha entregue às pessoas. Um novo mandamento vos dou agora: amai o próximo como a ti mesmo. Mas hoje a aplicação que tem sido dada tem sido mais amar a si mesmo e não aos outros. Bom, enfim, queridos, Jesus, em seu ministério, ele predisse também a apostasia em Mateus 24:11. Ele fala: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, queridos, mediante de tantos avisos que a palavra de Deus possui, pessoas que tinham ministérios, chamados em uma caminhada com Cristo, e que desistem conscientemente
por darem ouvidos à opinião, doutrinas, ilusões deste mundo e vivem uma vida totalmente distante e contrária da palavra e da vontade de Deus. Pessoas que eram vivas espiritualmente e que agora estão vivendo fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. Estão sem vida. E essa verdade consegue ser percebido porque o fruto das suas mãos não geram mais bênção. Não são bênção mais. Espero que esse estudo desperte a muitos que estiveram lendo a Bíblia, louvando a Deus, orando, jejuando, consagrando e sendo uma pessoa diferente do mundo e que hoje, por muitos motivos variados e que não cabe a nós saber, está longe hoje da Bíblia. O louvor está longe dos seus lábios. Orar hoje parece ser difícil porque não se encontra tempo mais para falar com Deus. Jejuar parece mais uma prática que somente era realizada no tempo bíblico. Hoje, jejuar não é mais aplicado. Queridos, a apostasia, como eu disse, é o abandono da fé. Tem assolado muitas pessoas e até pessoas que estão dentro da casa de Deus. Não são mais como eram no primeiro amor. Regressemos àquele tempo de renúncia da nossa própria vontade, do momento em que está na presença de Deus, ardia em nosso coração. Falar com Deus era urgente, conhecer a Deus melhor era o motivo da nossa existência. Porque ainda, queridos, é dia, mas chegará a noite. E quando isso chegar, será tarde demais. Não adiantará mais clamar, dizer que queria voltar atrás, que queria mais tempo, que queria aproveitar a oportunidade porque ela já passou. O canal Frutificai quer trazer esse estudo clamando para que Deus traga de volta todos os atalaias, levitas, sacerdotes, profetas, servos de Deus, a voltar ao seu lugar, a voltar àquilo que ele tinha iniciado na caminhada cristã. Que o Senhor possa aquecer o teu coração, querido. Que o Senhor possa trazer à memória a sua experiência com Ele. Que o Senhor possa trazer ao seu conhecimento as grandes coisas que Deus fez e pode fazer através de ti. Que você, que tem acompanhado o nosso canal, e que hoje nós temos visto que tem alcançado lares, que tem alcançado pessoas, das quais tem visto que a palavra de Deus é o caminho, e que somente através de Jesus podemos chegar a Deus, e que estamos nos últimos tempos, e que o momento é agora, é urgente, é já. Nós temos que parar de viver uma vida cristã light, onde não devemos orar, não devemos jejuar, não devemos ler a palavra de Deus. Nós temos que voltar às nossas origens, nós temos que voltar à nossa raiz e temos que entender que a doutrina do Senhor, os princípios bíblicos são inegociáveis. E nós temos que entender que o Senhor está aqui para nos trazer a bênção, não somente a nós, a nossa família, a nossa prole, aos nossos queridos parentes. Não desista, querido, dos propósitos de Deus. Não desista daquilo que Deus tem na tua vida. Não caia nessa armadilha de ouvir pessoas que já estão com a sua mente cauterizada, aquelas pessoas que já estão com a sua mente formada e que já estão insensíveis à palavra de Deus. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Senhor tem a falar ao teu coração. Ele hoje bate a porta. Ele hoje bate para poder estar junto com você e cear contigo. Ouça o que o Senhor quer dizer e volte para os caminhos do Senhor, e volte para a retidão de Deus, e volte para a obra que Deus iniciou com você, porque Ele a aperfeiçoará.
O canal Frutificai vem mais uma vez querendo dizer para que todos aqueles servos de Deus legítimos ouçam a palavra de Deus. Então, querido, fica o meu apelo final. Inscrevam-se no canal. Vamos chegar a mais de 1000 inscritos. Já passamos de 300. Vamos muito além. Queremos chegar a lares, queremos chegar a regiões, queremos chegar a países, seja onde for. A palavra de Deus ela deve chegar aonde ela deseja. A palavra de Deus deve chegar no máximo onde ela pode. E esse meio de comunicação, ele não vai ser deixado para o lado, não. Eu vou usar esse meio de comunicação porque a palavra de Deus ela é preciosa e ela pode chegar sim a casas, a lares, a comunidades. E é por isso, vamos juntos, vamos nos inscrever, vamos anunciar, vamos colocar nas nossas redes sociais. A apostasia, ela tem assolado o mundo, mas na nossa casa, na nossa região, dentro da nossa família, a apostasia está repreendida em o nome de Cristo, porque nós somos embaixadores da verdade. Que o Senhor abençoe a ti, meu querido. Que o Senhor abençoe o teu ministério, a obra que Deus te deu, e que você continue nessa caminhada firme e forte em nome de Jesus. Que a paz de Deus esteja contigo.